Então a gente está numa série chamada José do Egito. E você que está pela primeira vez aqui precisa estar na mesma página que todo mundo. Então deixa eu falar como é que a gente já falou sobre José. Hoje é o terceiro episódio dessa série. E no primeiro episódio, José tem um sonho e os seus irmãos ficam inconformados com ele. Os seus irmãos não gostam do sonho de José. E a gente aprende uma coisa: quem sonha, incomoda. Vou repetir para você: quem sonha, incomoda. E eu queria que você agora repetisse comigo: tudo bem, tudo bem, eu vou continuar sonhando. Os incomodados que se incomodem. A gente não pode deixar de sonhar, porque tem gente incomodada com o nosso sonho. E José é alguém que não deixa de viver a sua vida em torno de um sonho que Deus tinha dado sobre a vida dele, porque os seus irmãos ficaram incomodados. Porque o teu incômodo, ou o incômodo de alguém sobre a tua vida, pode fazer com que você seja colocado no lugar do seu destino. É o que acontece com José. A vida de José, por causa de um sonho, vai fazer com que outros se incomodem com isso. E porque eles se incomodam, sem saber, aos poucos eles vão colocando José no lugar do seu destino. Esse foi o primeiro episódio. E o segundo? O segundo, o pastor Wagner falou sobre os desafios de José. Quando ele chega no Egito, ele chega aos 17 anos e fica 11 anos servindo na casa de um oficial egípcio chamado Potifar. Diga comigo, Potifar. Como José é um homem excelente, ele se torna o administrador da casa de Potifar. Como José é um homem bonito e atraente, ele vira alvo da esposa de Potifar. Eu acho que ela olhava para o Potifar e via que ele estava um pouco cansado, um pouco judiado. E aí ele olhava para José e dizia: que gato. E como ela não conhecia Deus, como ela não tinha muita noção de caráter, ela olha para Potifar e fala: não dá certo. Ela olha para José e fala: que gato. Ela se interessa por José. O que acontece com José é que ele foge, porque ele é um homem de caráter. E por ser um homem de caráter, ele foge dela, ele foge do adultério. Mas aí ela o acusa. E aí José vai parar aonde? Na cadeia. O caráter certo vai transferir José da administração da casa para a cadeia. Alguém aqui já sofreu injustiça? Levante sua mão. Se você não sofreu injustiça, talvez você não percebeu, na verdade, porque a gente muitas vezes é injustiçado. Mas quem aqui já foi injustiçado, você entende um pouquinho do que é José. Sabe quando você faz tudo certo e as coisas dão errado? Sabe quando você dá os passos certos, segue a receita certa e a coisa não funciona? E aí você se sente injustiçado, sim ou não? E esse é um sentimento horrível, que a gente não gosta de ter. José também, imagino que não gostava de ter. Mas se você já foi injustiçado, seja bem-vindo, José. Porque aconteceu com você o que também aconteceu com ele. Não tinha erro, mas alguém o acusou. Mas assim como os irmãos de José, o que acontece com Potifar é que ele está apontando José para o seu destino. Ele está sendo instrumento. Deixa eu te dizer algo. Para quem tem caráter aprovado, diga comigo: caráter aprovado e propósito divino. Se você somar as duas coisas, caráter aprovado e propósito de Deus, a adversidade vai ser só trampolim para o lugar do seu destino. Eu vou repetir: a adversidade se torna um trampolim para o lugar que Deus tem para você, quando você tem um caráter aprovado e vive debaixo de propósito divino. Talvez Deus tenha um propósito para você, mas o caráter não está naquela categoria. Talvez não dê certo. Talvez você está tentando viver diante da vontade de Deus, mas talvez aquele propósito não é o que Deus tem para você, seja outro. Agora, se tem caráter aprovado e propósito divino, a adversidade será sobre a tua vida um trampolim para você chegar no lugar do teu destino. Quantos creem nisso? Então persevere quando as lutas vierem. Porque José não pode ser uma história que a gente lê e passa por ela. José precisa ser sobre nós uma inspiração para a nossa vida também. Gosto de muitos personagens bíblicos. José é alguém que sobe a barra demais. José tinha erros? Possivelmente. A Bíblia os relata? Não. A Bíblia mostra José com uma barra muito alta. E aí eu digo: Deus, eu não vou conseguir atingir essa barra. Deus está falando assim: se um homem como José conseguiu, para você é possível. Persevere, continue, não desista no caminho.
Não ache que por ser difícil você não vai fazer, não vai chegar. Porque para José, as coisas difíceis só colocaram ele no lugar que Deus tinha para ele. Talvez você esteja vivendo dificuldades no trabalho, na faculdade, na família. Deus te traz aqui nesse dia para te dizer: preste atenção, porque talvez as tuas adversidades também te colocarão no lugar que eu tenho para você. Quantos creem nisso? Então agora o nosso amigo José está na cadeia. E agora estamos todos na mesma página. Então eu quero te convidar a ler a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39, no verso 21. A Bíblia vai dizer: José está na cadeia, lembre-se. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Vou repetir. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. José está na cadeia e faz todas as coisas certas. O tema dessa mensagem, se você gosta de anotar, é graça entre grades. Porque quando tudo está bem, a gente consegue enxergar a graça de Deus. Em um novo e bom emprego, a gente consegue enxergar a graça de Deus. No dia do casamento, os noivos conseguem enxergar a graça de Deus. Quando nasce um filho, os pais e toda a família conseguem enxergar a graça de Deus. Em todo tempo. Agora você me pergunta: pastor, mas a minha empresa está falindo. Nessa hora eu consigo enxergar a graça de Deus? Pastor, eu tive um diagnóstico ruim do médico, não era o que eu queria ouvir. Nessa hora eu consigo enxergar a graça. As coisas não estão simples no meu casamento. Eu consigo enxergar a graça de Deus. Deus te trouxe aqui para criar uma tensão no teu coração e dizer: você vai encontrar graça onde quer que você esteja, porque onde quer que você esteja, ali o teu Deus também está, e onde Ele está, a graça pode ser derramada sobre a tua história. Quem crê nisso pode celebrar a Jesus. Em qualquer ambiente Ele estará, e onde Ele está, a graça pode ser derramada. Por que eu digo isso? Porque em momentos difíceis sobre a minha vida, e eu tenho certeza que você se encaixa também nessa história, você já teve livramento. Em momentos complicados, quem aqui já teve livramento? Quando você disse: dessa eu não passo, dessa eu não consigo sair vivo. Olha você aqui, Vivinho da Silva. Esse texto vai deixar a gente no mesmo nível de José, de alguém que passa por dificuldades. Sabe o que é mais legal sobre José e nos nivela a ele? É que José, não pelos seus merecimentos, talentos e dons, encontrou a graça. José foi encontrado por ela. Nós também não encontramos a graça também nos encontrou. Eu quero repetir uma parte desse texto que a gente leu. O Senhor estava com ele e o tratou com bondade. O que José fez para isso? Nada. A graça o encontrou na cadeia, a graça o encontrou nas grades. O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele fazia. O que a Escritura está dizendo para nós é que a graça é uma fonte inesgotável. A graça não perde validade, a graça não acaba. Não tem como chegar diante de Deus e falar: Deus, tem um pouco de graça para mim. Ele vai dizer: acabou. Espera o próximo lote. Não, o próximo lote da graça está disponível. Por quê? Porque o mesmo Deus de José é o Deus do Marcelo, é o Deus do Mateus, é o Deus do pastor Osvaldo, é o Deus do Emerson, é o Deus do Fábio, é o Deus do James, é o Deus da Denise, é o Deus de todo mundo que está aqui. Quantos recebem isso? O Deus da graça é o Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Ele te conhece, Ele sabe dos teus momentos difíceis, Ele sabe do teu travesseiro, Ele conhece as lágrimas do teu travesseiro. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu te trouxe aqui porque eu preciso te inspirar nessa manhã para entender que a graça também é um presente que foi dado para você. É um presente que Deus tem para nós. E talvez você diga: pastor, você não conhece a minha história, você não sabe o diagnóstico que o médico me deu. Por isso talvez você está me dizendo isso. Eu não conheço. Realmente
a grande maioria das histórias que estão neste lugar, eu não conheço realmente, mas eu conheço a história de José. Ela está aqui. E ela me diz que não existe lugar onde a graça não possa te encontrar. E a palavra de Deus me diz que nem a morte e nem a vida, nem a fome, nem a angústia, nem as potestades, nem os principados, nem as prisões ou perseguições, nada, diga comigo, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O salmista no Salmo 139 vai dizer: se eu subir aos céus, lá estás, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir nas asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. O que esse salmo está dizendo? No meio da tua luta, a graça te encontra. No meio dessa enfermidade, a graça também te encontra. No desemprego, a graça te encontra. Na falência da empresa, a graça te encontra. No meio das lutas invisíveis que só você conhece, nada pode impedir a graça de te alcançar. Será que você pode celebrar pela graça de Deus? Não é por merecimento, você não fez nada para merecê-la, mas Deus nos dá por causa do seu amor. E quando a graça nos alcança, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo mudado. E quando a graça também nos alcança, algumas coisas acontecem. Eu listei 3, mas são tantas. E a primeira delas, quando a graça te alcança, é que a graça te honra. Diga comigo, a graça honra. Gênesis 39, a gente volta um pouquinho, versos 1 e 2. Quando José é vendido pelos seus irmãos, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o que ele era? Capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Isso é Gênesis 39. Pula um capítulo, Gênesis 40, verso 1. Algum tempo depois, o padeiro e o copeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda. Quem é o capitão da guarda? Potifar. Mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda, quem é esse? Potifar. O deixou aos cuidados de José, que os servia. Se você ler essa passagem sem prestar muita atenção, deixa passar um detalhe importantíssimo. A prisão ficava no complexo da casa de Potifar. A prisão não era longe, porque o capitão da guarda Potifar, era onde José tinha ficado, ele tinha sido preso. E quando o padeiro e o copeiro são presos, eles são presos na casa do capitão da guarda, também o mesmo Potifar. Logo, a cadeia em que José estava fica no terreno da casa do Potifar. Eu acho que Potifar colocou um guarda e disse: não deixa a minha mulher passar perto da cadeia. E esconde a entrada da cadeia dessa mulher. Porque eu acho que Potifar teria matado José se ele não conhecesse o caráter da esposa dele. Ele falou: esse José, eu vou mandar só prender, coitado, que ele não tinha nada a ver com a história. O pecado dele foi ser atraente e bonito. A prisão fica no complexo da casa de Potifar. Ou seja, o mesmo homem que o prendeu, pouco tempo depois o promoveu. O mesmo homem que mandou prendê-lo, deixou as pessoas que estavam naquela cadeia debaixo da autoridade de José. Ele era tutor dessas pessoas. Então o mesmo homem que o prendeu, em pouco tempo o promoveu. E sobre José, o mesmo ambiente da humilhação, em pouco tempo se tornou o quê? Um ambiente de honra. Diga comigo, Deus precisa de pouco tempo para mudar muita coisa. Deus precisa de pouco para mudar muito. Deus precisa de uma ação, uma palavra, uma atitude de alguém para mudar toda a sua história. Talvez você está pensando: Deus, as coisas não estão acontecendo para mim. E você não faz a mínima ideia que tem gente falando do seu nome em determinadas reuniões para te promover.
Você acha que está na cadeia, mas tem gente comentando o teu nome em reuniões, porque Deus quer te tirar daquele ambiente, te colocar num ambiente de honra. Foi assim que aconteceu com José. Foi assim que aconteceu com esse homem de Deus. Em pouco tempo ele é um homem preso, condenado. Mas naquele ambiente de humilhação, Deus transforma o ambiente de honra, porque Deus precisa de pouca coisa para transformar tudo. Tem algo que Deus está falando aqui para nós, já fazem 3 semanas. Há 3 semanas Deus está dizendo praticamente a mesma coisa. Se no meio da tua luta Deus dá as mostras de graça e de bondade, se a graça se manifesta entre as grades e as noites intermináveis que você e só você conhecem, significa que você não vai morrer neste lugar. Será que você recebe isso? Deus não vai permitir que você morra no ambiente da tua tribulação. Ele vai te tirar daquele lugar. E ainda que o lugar da perseguição tenha te feito sofrer, Deus vai te honrar naquele mesmo ambiente. Ainda que Ele não te coloque de volta, alguém vai chegar para você e diz: você não está mais lá, mas Deus está honrando a tua história naquele lugar. Quantos creem nisso? O mesmo lugar que te humilhou tornar-se-á o lugar em que você será honrado. Isso é por causa de graça. Além da honra, o que mais a graça faz? A graça também promove. Diga comigo, a graça promove. E a gente continua lendo Gênesis 40, no verso 5. A Bíblia vai dizer: o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estava abatidos. José percebeu que eles estavam abatidos. José não é um carcereiro qualquer. José olha no olho das pessoas, conhece como elas estão emocionalmente. Então ele notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Por que hoje vocês estão com um semblante triste? O que eu imagino é que esses homens não viviam com um semblante triste. O que eu imagino é que ainda na cadeia eles imaginavam: daqui a pouco o Faraó tira a gente daqui. Nós somos oficiais, nós temos as nossas qualidades, nós temos os nossos atributos. Então estava tudo bem aparentemente. Estavam na cadeia, mas estava tudo bem. Mas naquele dia, o que acontece é que José viu que eles estavam tristes. José percebeu que algo estava errado. E tem 3 tipos de pessoas que percebem na hora algo que está errado. Quantos tipos de pessoas? 3. Primeiro deles, um profeta. Segundo deles, mãe. E o terceiro, esposa. Se vier um combo de profeta, mãe e esposa, sorria, você está sendo filmado 24 horas por dia. Não adianta você falar: tá tudo bem. Ela vai dizer: não tá, eu sei, Deus já me mostrou que as coisas não estão bem. Um profeta vai te encontrar esporadicamente, mas mãe e esposa vai olhar para a tua cara toda hora e vai dizer: não está bem, eu sei o que está acontecendo. Homem percebe isso, Fábio? Homem percebe que a sua esposa sabe que ele está tentando enganá-la. Que ela diz: como é que você está? Eu estou bem, está tudo bem comigo. Ela vai falar: não está bem, eu sei como é que você está. E às vezes está tudo aparentemente bem, mas a esposa percebe. Mãe percebe. Quem é mãe aqui? Fala a verdade. A criança chora, o pai só entende o é. A mãe entende, é fome. Ah, tem que trocar a fralda. Só nesse um é, você entendeu que é fralda? Foi. Não é, Andresa? Ontem eu estava com a Andresa, com o Léo, com a minha sobrinha, com a Alice. Ela fala em línguas estranhas. Só a mãe interpreta. E acho que todas as mães conseguem ter esse dom de interpretação. Percebe o choro da criança, ela entende o que é. E José na cadeia está entendendo o que está acontecendo aqui. Acho que ele olhou para os caras: está tudo bem, os caras estão tudo bem. Mas ele fala: está estranho, tem alguma coisa diferente em vocês. Ele percebe que eles estavam tristes. Aí o versículo 8 vai dizer por que eles estavam tristes. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos.
Você nota que José, nessa hora, ele sobe de nível. Até aqui José é só sonhador. A partir desse momento, José se torna intérprete de sonho. José foi promovido. O legal de José é que ele fala para eles: contem-me os sonhos. E se você continuar lendo a história, um deles diz: eu tive um sonho, acontecia isso, eu servia e tal. E aí José fala: esse sonho é bom, vai dar certo para você. Você vai se dar bem. Aí o outro ficou todo animado, falou: opa, glória a Deus. José, o meu sonho é esse. José, olha que legal, eu entendi o sonho, você vai morrer. Pô, mas o sonho do outro cara deu certo. Esse homem do sonho aí não está dando certo não. José diz: esse é o sonho. Então eu interpreto o sonho. Agora, se o cara estava triste, agora ele fica triste mesmo. Ele já estava triste e não sabia o sonho. Agora ele ficou mais triste porque ele soube o sonho. O que vai acontecer? Você vai morrer. Quem aqui já teve sonho maluco? Essa noite eu tive sonho maluco, não lembro direito dele, pula. Mas a gente tem uns sonhos malucos, né? A Hebe comendo Nutella no show do NX0. Mistura todas as coisas e fala: o que esse sonho quer dizer? Tem uma esposa que falou para o marido: amor, tive um sonho. Vocês falam dos seus maridos, dos sonhos que vocês têm? Eu não lembro dos sonhos. Às vezes eu falo para a Né, tive um sonho. Ela fala: qual? Não sei. Não lembro. Mas tem gente que sonha. A esposa teve um sonho. E ela disse para o marido: amor, sonhei que eu ganhava um anel de brilhantes, uma viagem para Paris e a chave de um carro novo. O que esse sonho significa? E ele diz para ela: aguarde. Amanhã no seu aniversário você vai saber. Aí no outro dia ele dá para ela um livro: Como Interpretar Sonhos. Se vira, você vai descobrir. Falando sério, sobre a vida de José, a graça promove. José chega escravo no Egito, ele se torna administrador. Chega condenado na cadeia, se torna gestor da cadeia. Chega sonhador, vira intérprete de sonho. Por quê? Porque José estava disponível para Deus. E onde existe disponibilidade, Deus gera possibilidades. Onde existe gente disponível, Deus sempre tem possibilidades novas. Mesmo entre as grades, José é promovido pela graça. Eu queria liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero declarar a mesma coisa que aconteceu com José. Mesmo em meio às tuas dificuldades, a graça vai te encontrar, a graça vai te honrar e a graça vai te promover. Pastor, essa é uma palavra de autoestima para cima? Não, esta é a palavra de Deus que é fiel. E o que aconteceu com José, eu creio que pode acontecer com você. Se você receber isso, estiver disponível para Deus, Ele gera possibilidades onde elas não existem. Depois de honrar e depois de promover, por último, sobre a vida de José, a graça restaura. José é conhecido por um sonho aos 17 anos. Mas de lá para cá, quando ele está com 28 aqui na cadeia, ele nunca mais sonhou. José não tinha mais sonhos, pelo menos a Bíblia não diz. O que acontece nesse momento é que a graça vai restaurar sobre a vida de José essa intimidade com sonhos. O sonho dos oficiais de Faraó restauraram o ministério de José, que estava parado há 11 anos. E eu quero declarar, porque tem gente neste lugar que está com seu ministério e chamado parados há muito tempo, e Deus vai ressuscitar isso sobre a tua vida e sobre a tua história, porque Ele tem pressa de agir e fazer com que você viva todos os planos. Sabe quando você diz: esse lugar aqui não é estranho? Quando você passa em um ambiente, você fala: acho que eu já passei por aqui. É o que acontece com José. Quando ele sonha, eu acho que José fala: essa história não me é estranha. Deus me disse que sonho era comigo. E agora, 11 anos depois, através do sonho desses dois homens, Deus está restaurando o meu ministério. Porque Deus leva José a reconhecer um lugar por onde ele já passou. E uma coisa que é importante: só quem sonha tem autoridade para falar de sonho. Se o copeiro e o padeiro chegam para quem não sonha e dizem: você entende de sonho? Não. Já sonhou? Não. Interpreta o sonho, vai dar certo. José é um homem de sonho. José é um homem que sonha, que projeta, que pensa.
E por causa disso ele consegue entender outros sonhadores. Só quem entende de uma coisa pode falar dessa coisa, sim ou não? Eu me lembro na pandemia que tinha sommelier de vacina. Lembra do sommelier de vacina? Eu não quero essa, eu quero da outra. Eu não quero a chinesa, eu quero a austríaca. A gente entende o que de vacina? Nada. Por que você está escolhendo vacina? É o sommelier de vacina. É a pessoa que não entende nada, mas ela acha que entende. Comenta que é uma beleza. Isso vale para todas as coisas. Tem gente que não sabe cantar, não sabe tocar, mas ela vai falar que você desafinou quando você cantava ou tocava. Você sabe cantar? Não. Você está comentando que você não sabe. Você não sonha, está comentando o sonho dos outros. Hoje em dia tem sommelier de culto que não vai para a igreja. Tem gente que fala mal. Você foi? Não. Como é que você sabe? Não sei, só comentei. Tem sommelier de carreira que está no estágio ainda. A Lili, que é do RH, vai me dizer isso. A pessoa é estagiária, mas ela está falando: nossa, essa carreira que você escolheu é muito boa. Você já viveu? Não. Você já trilhou esse caminho? Não. Você entende do que está falando? Também não. Mas eu sou sommelier. Tempo atrás eu vi um casal recém-casado, 2 meses de casado, dizendo como ter um casamento duradouro. Com 2 meses. A parte de começar não começou ainda. Não dá para falar assim, como ter um casamento duradouro. Eu posso perguntar para o meu pai, que viveu 68 anos casado com a minha mãe, até que ela faleceu. Eu posso perguntar para o pastor Oswaldo, que tem 52 de casado. 52 anos de casado. Aí eu posso perguntar, pastor Oswaldo, como é que você tem um casamento duradouro? Agora, para alguém que tem 2 meses de casado, está na lua de mel ainda, gente. E se o casamento fosse esses 2 primeiros meses por todo o tempo, não existia divórcio. Mas casamento não se faz só de coisas boas. Casamento se faz de tempos de dificuldades também. Então assim, para eu falar que algo é maravilhoso, eu preciso conhecer um pouco. E para eu falar que algo é ruim, eu preciso conhecer um pouco. Tem sangue na camisa? Você já passou por esse caminho? Por isso que eu digo que José tem autoridade para falar de sonho, porque ele já passou por isso. E só tem autoridade para falar de sonho quem sonha. Porque normalmente, se você sonha e anda com gente que não sonha, o que essas pessoas vão dizer é que elas querem te acordar. Elas querem que você deixe de viver o sonho. Às vezes você diz, é possível. Ela diz, não, não vai funcionar. Às vezes você diz, vai dar certo. Ela diz, não, não vai dar certo. Eu quero declarar sobre a tua vida nesse dia, nesse domingo. Eu quero dizer para você que é tempo de voltar a sonhar. Voltar a lembrar, Deus tinha sonhos para mim e ficaram abandonados. Mesmo no ambiente desfavorável, a graça vai te encontrar naquele lugar, entre as grades que você está vivendo, e vai fazer você voltar a sonhar com tempos de graça, com tempos de abundância, com tempos da presença de Deus tão manifesta, que as pessoas olhavam para você e diziam, ao contrário, não, eu não vejo o teu semblante triste, eu vejo o teu semblante alegre. E você vai dizer, eu sei que eu estou alegre, porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Quantos creem que Deus tem feito grandes coisas pela tua história? Ainda entre as grades, a graça te alcança. A graça finalmente encontra José entre as grades. E a pergunta que eu te faço é, se a graça encontra José entre grades, será que ela não pode te encontrar naquele trabalho difícil que você está vivendo? Com aquele chefe que pega no teu pé? Será que a graça não pode te encontrar naquela sala de aula, com aquele professor que pega no teu pé? Conheci uma jovem alguns dias atrás e ela disse, pastor, eu sou a única hétero da minha sala. Eu sou a única cristã da minha sala. E eu disse, o que você faz? Ela disse, história na Universidade Federal. Eu falei, meu Deus, que coragem. Mas ela disse, eu venci. 4 anos de faculdade de História na Universidade Federal, sendo a única cristã e a única hétero daquela sala de aula. Será que a graça não encontrou essa mulher? Será que as perseguições não vieram sobre ela por 4 anos? Será que ela não foi humilhada, ridicularizada por causa da sua postura? Mas ela permaneceu firme. E ela se formou com honras, porque Deus é sobre a vida dela. Será que Deus não pode fazer a mesma coisa com você? Será que a graça não pode te encontrar depois de largar uma carreira promissora e trocar fraldas como mãe?
A graça pode encontrar a gente em ambientes que a gente não faz a menor ideia. Sabe por quê? Porque isso aconteceu com José. Deus te coloca no ambiente certo, ainda que pareça errado. Deus te coloca com as pessoas certas, ainda que pareça que não faz sentido nenhum. Só lá na frente você vai descobrir. A dica para você é: persevere, continue, não desista no meio da aflição, porque Deus vai te colocar no lugar que Ele tem para você, e Ele vai usar o que for necessário, quem for necessário, quando for necessário, onde for necessário, para restaurar o propósito que Ele tem para a tua vida. Mas na cadeia você não morre, mas na tribulação você não morre. Deus vai tirar você desse lugar para você dizer: eu tenho sangue na camisa, eu tenho testemunho para dizer, mesmo no ambiente de dificuldade eu voltei a sonhar. A proposta para você nesse dia, nesse domingo é assim: eu preciso voltar a sonhar. O que é que Deus está me dizendo? Volte, não abandone sonhos engavetados, projetos escondidos. Deus está te dizendo para você: tira isso da gaveta, tira isso dos sonhos escondidos e começa a trazer a realidade. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Talvez faça 11 anos que você não sonha, ou até mais. Parou uma faculdade no meio, desistiu do projeto da empresa, abriu mão do plano que Deus tinha para o teu relacionamento. Não fala mais com os filhos, não fala mais com os pais. E Deus está te dizendo: hoje é dia de restauração. Eu estou te trazendo para o teu lugar. Eu estou te trazendo para o lugar que eu pensei, planejei, para que você viva tudo que eu tenho. E ainda que você tenha desistido, Deus não encerrou o plano que Ele tinha para a tua história. Então volte, fique de pé. Por favor, eu quero convidar você a ficar de pé, como alguém que decide nesse dia voltar a sonhar. Lembra do teu ministério que está parado e escondido. Lembra do teu chamado. Não foram homens que te chamaram e não foram homens que te tiraram daí. Ainda que homens tenham sido usados para isso, Deus está falando para a gente aqui que é dia de restaurar o seu chamado e o seu ministério. É dia de voltar a acender, a colocar lenha naquela fogueira que já queimou. Porque Deus quer fazer você voltar a sonhar como José. Deus quer fazer você alguém que encontra graça no meio das grades, mas não vai morrer no meio das grades. Vai ser colocado em uma posição abençoada, propósito de Deus. Mas para isso hoje você precisa voltar a sonhar, restaurar os sonhos. Até José ficou 11 anos sem sonhar, e Deus está falando: você, apesar de ter vivido esse tempo longe, é dia de voltar, é dia de fazer as coisas se transformarem sobre a tua vida. Quando eu vejo a história de José, eu vejo a história de Jesus, porque eles são muito parecidos. Há pelo menos 50 semelhanças entre José do Egito e Jesus. Vendido por moedas de prata, os dois foram. Presos, os dois foram. Injustiçados, os dois foram. Rejeitados pelos irmãos, os dois foram. E tantas outras coisas. A única diferença de Jesus para José, enquanto homens, enquanto estavam na terra, é que José encontra graça no meio da grade, no meio da cadeia. E Jesus gera graça num ambiente totalmente improvável chamado cruz. Na cruz Jesus gera a graça para nos dizer em 2025 que nós temos a possibilidade de receber essa graça e dizer: Deus, como eu recebo essa graça, eu quero ser como José, alguém que recebe graça em tempo de aflição e dificuldade, mas é alguém que não morre neste ambiente. É alguém que vai sair deste ambiente para viver todos os teus propósitos. Efésios 2, no verso 8 vai dizer: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não é porque você é mais bonito, mais forte, ou tem maiores condições financeiras. Isso é dom de Deus. Ele não escolhe cada um, Ele escolhe você pelo nome. Diz: pela graça você é salvo. E assim como a graça se manifestou naquela prisão sobre José, a mesma graça está neste lugar. Quantos creem nisso?